Bom dia! Essa é a nossa primeira live de Café com Updates, onde eu vou trazer temáticas que são relacionadas à parte do desenvolvimento, a criação, através da sua personalidade. Então, primeiro eu quero agradecer. Qual é o intuito do Café com Updates? É você olhar a forma como você visualiza o mundo, mas principalmente encontrar a sua essência. Porque a gente tá muito pensando em olhar pra fora, assim, tipo, sair da caixa. Mas que tal olhar para o espelho e descobrir aquilo que você tem? Então eu quero já desejar bom dia, Ana. Bom dia, seja bem-vinda. Então, a nossa temática de hoje é como expandir sua energia criativa através dos traços de caráter. Os traços de caráter é uma ferramenta dentro da minha metodologia que eu utilizo, que para a pessoa pensar na comunicação, ela precisa entender como a mente dela funciona. E o nosso corpo, ele dá indícios de como a nossa mente funciona. Porque os traços de caráter, eles são formados desde a parte do desenvolvimento embrionário até ali meados de 6, 7 anos. Que isso significa? Nosso corpo deixa marcas. E ali a gente consegue entender, através de uma análise, medida, consegue entender como a sua mente funciona. E o meu objetivo aqui não é te encaixotar dizendo que você precisa agir de X forma. É você olhar para o espelho, entender como a sua mente funciona e através disso descobrir o seu superpoder. Então, vamos lá. Eu deixei aqui algumas anotações, porque para quem não sabe, eu tô grávida e às vezes aqui a memória, ela dá uma falhada, então eu deixei aqui algumas anotações. Então, antes de falar sobre as suas características, eu quero trazer um ponto importante sobre criatividade. O que é a criatividade? A criatividade é a capacidade de criar, inventar. A qualidade de quem tem ideias originais. E pensando no criar, é dar existência, gerar, produzir, educar, ensinar. Então, por que eu trouxe isso? Você tem a sua característica, a sua forma de olhar o mundo e através de fazer essa leitura para o mundo, você vai dar existência a algo. E é isso que eu quero que você perceba. Porque de nada adianta você achar o que é criatividade sem olhar o que é pra você. É olhar um problema ou olhar um sonho e você ser capaz de trazer à vida aquilo que você tem de melhor. Isso é criatividade. Criatividade não significa ficar trancado num quarto pintando. Não, é você produzir, dar existência a algo que você, somente você, consegue observar no mundo. Oi, Marcela, bom dia, bonjour! Ó, eu já tô aqui com o meu cafezinho pro cafezinho de updates pra você. Então, vamos lá. Então, falando sobre cada mulher, cada pessoa, a gente tem os nossos traços de caráter, onde a gente tem a nossa força única. E quando estamos na dor, a gente também tem as nossas criptonitas. Então, os nossos superpoderes são aquilo que vai trazer ao mundo algo que vai solucionar. Então, pense a respeito nisso. Superpoder, criptonita. Criptonita te enfraquece. Superpoder é o que você multiplica para o mundo. Então, vamos falar sobre o primeiro traço de caráter. Aqui eu não vou me aprofundar sobre como identificar esse traço de caráter. Eu vou falar de uma forma sucinta para vocês olharem para o espelho, entenderem. E é importante que vocês saibam, não existe alguém que é 100% um traço de caráter. Somos misturas, porcentagens. E para saber disso, você precisa passar por uma análise com alguém que foi certificado. Por exemplo, eu sou uma pessoa certificada que posso fazer essa análise. Então, vamos lá. A pessoa esquizoide, que é a criadora visionária. O formato do corpo dessa pessoa
a pessoa que é do esquizoide é bem magra. Você vê aqui ossos aparecendo, uma testa mais avantajada, que dá um sinônimo assim de uma cabeça que precisa ocupar uma mente muito grande. E essa pessoa, qual que é o superpoder da pessoa visionária? Ela tem uma criatividade abstrata, ela se conecta com o invisível, inovação, pensamento fora da caixa. Então são pessoas que estão muitas vezes em 2070, né? E qual é a criptonita? Procrastinação, fuga e ideias não concluídas. Então, se você olha para você no espelho, se percebe ali que você tem um formato, né, bem mais magro, longilíneo, que é aquela coisa assim, parece que tem ossos mostrando, isso dá um indicativo que você tem um traço de caráter esquizoide. Então, como que você pode ativar a sua energia criativa? Primeiro, você precisa de espaço, silêncio e principalmente rituais para você colocar anotações, você colocar a sua imaginação em prática. Que isso significa? Para o esquizoide, ele precisa de tempo para pôr no papel, porque ele tem muitas ideias. E se deixar tudo na cabeça, já foi. Então, o esquizoide, ele precisa, para ativar e estar em ambientes que promovam essa criatividade sem boicotar e falar que ideia ruim. E ele mesmo precisa ter o ritual de anotar. Por quê? A pior coisa para o esquizoide é olhar e falar, eu não tenho nada concluído, eu tenho um monte de ideias, eu tenho uma caixa de ideias aqui na minha mente, mas eu não tenho nada palpável. Então, para ele se acha muito no mundo da lua, né? Então, se você tem uma característica bem mais magra, você percebe que você tem ali aquela testa mais avantajada, são pessoas assim que o corpo parece ser muito fino, né? E isso dá indícios que você tem essas características. Agora, vamos para oral. O traço de caráter oral, ela é a criadora sensorial, ela é a comunicadora sensorial. Então, as características, a Marcela falou que é ela. Então, para ela, é fundamental. Ela, normalmente, a pessoa esquizoide, ela já fala assim, puxa, isso daqui é muito louco. Então, você mesmo tem que tomar cuidado para você mesmo não boicotar suas ideias. E aí, a criadora, a comunicadora sensorial, né, que é a oral. Como que é o formato do corpo? Normalmente são pessoas que têm um rosto que parece que é mais jovem do que é. São pessoas que têm ali um rosto mais redondinho, não significa que são gordas, mas significa que tem ali uma bochechinha, uma boca assim que uma boca mais carnuda. São pessoas que têm uma questão assim, parece que a pele é bem fofinha, né? Novamente, não é questão de ser gorda, né? Eu tô trazendo aqui um resuminho de como que é a característica física. Então, olha no espelho e fala assim, você já ouviu bastante? Nossa, você parece muito mais jovem do que você é. Isso dá indícios que você tem uma característica de oralidade alta. Então, qual que é o superpoder dessa pessoa? É a expressividade, é o humor, a sensibilidade, a ideia com afeto. Então, pense a respeito nisso. Se você percebe que você tem esse rosto mais fofinho, assim, tipo, que parece mais jovial, olhe como às vezes você é visto como uma pessoa que consegue enxergar detalhes dos outros. É como se você fosse a mágica que falasse assim, nossa, você não tá bem hoje. Então a empatia para você é o seu superpoder. E quando você vai trazer ao mundo, você vai trazer coisas empáticas, você vai trazer conexões, você vai trazer um mundo mais leve, porque você vive isso. Então é muito importante você saber que é isso que você vai trazer como superpoder para o mundo. O seu mundo criativo são as conexões. E qual é a criptonita
para quem tem essa característica. É a dependência do outro, que pensa o seguinte: a pessoa que tem a conexão como maior afeto, se por um acaso o que o outro falar assim, puxa, não quero mais estar próximo com você porque você disse isso, para essa pessoa é difícil, né? Então a dependência do outro, se travar por estar sozinho e a insegurança. Uma das coisas, um exercício que eu trago para toda pessoa que tem uma dependência emocional alta com o outro, faça círculos coloca 5 camadas, onde você coloca quem está mais próximo do seu coração e quem está mais distante. Porque essa pessoa tende a ter dificuldade em enxergar divisões de limites. Quem é amigo, quem não é, quem é mais próximo, quem não é. Então, a sua criptonita é dar espaço muito grande ao seu coração para pessoas que você nem conhece. E muitas vezes, por conta disso, por conta de você ficar na dependência emocional, você não consegue trazer ao mundo conexões verdadeiras. Então, para ativar, você precisa de conversas. Então, se você está num ambiente onde você tem dificuldade de se expressar, marque na sua agenda você ter conversas com alguém que você consiga se expressar, né? 5 sentidos é fundamental para quem tem essa característica. Então, um chazinho, né? Um café, fazer um ambiente gostoso, bonito, porque isso traz alegria, isso traz muito mais inspiração. Você pode pôr músicas, né? Pensa na afetividade. Essa pessoa, ela precisa se sentir conectada com seus sentidos e com os outros. Então, criar esse ambiente, isso ativa as suas características. Se você percebe que você tem essas características físicas, busque colocar isso na sua rotina, porque a sua criatividade, ela pode ser muito mais estimulada. O próximo, lembrando que os nomes são nomes técnicos, então não são referentes a doenças e nem problemas de caráter, ok? Então o terceiro é o psicopata, que é a pessoa estratégica, é aquela mulher estratégica. Normalmente, quando você olha assim, quando você observa bastante a pessoa com traço de caráter que é da psicopata, ela tem aqui um formato do corpo triangular. Triângulo em cima, a base maior e aqui menor. Então, o rosto mais triangulado, o corpo que parece que... Lembra do Johnny Bravo? Né? Em cima é maior e vai afunilando. São pessoas com muita clareza e elas têm uma visão de longo prazo muito grande. E elas, o superpoder é a liderança. Porque para ela, a questão de liderar é o que estimula. E qual é a criptonita? A criptonita para toda pessoa que lidera é o microgerenciamento, o controle excessivo, é não passar o bastão, sabe? Porque quando você não delega, você vai ficar sobrecarregada e aí você vai ser aquela pessoa cansada com burnout e dizendo, se eu não faço, ninguém vai fazer. Então, para ativar essa energia de quem tem, perceba, olha no espelho, lembrando que você pode ser misturas, você pode se perceber bastante em alguns, outro menos, mas somos uma mistura. Então, o que você pode fazer? Desafios criativos, de lógicas, também jogos de estratégias, mapa mental. Porque normalmente a pessoa que tem essa característica, ela centraliza em si. Então, pensa a respeito. Se você tem um trabalho, o que cada área precisa ter? Tem um mapa mental, tenha clareza, porque se você vai passar o bastão, você precisa passar com excelência, dizer o que precisa ser feito, né? Ai, obrigada! Ai, por isso que eu disse, anota tudo, porque isso, a gente acha que a gente não é criativo.
A única coisa é que a gente não sabe usar nossas características. Simples assim, ao nosso favor. Então, faça um mapa mental de cada área, das coisas que você precisa fazer. Por exemplo, mulheres que têm ali pessoas que trabalham para ela em casa, que ficam dizendo: puxa, eu estou cansada porque a moça que faz a limpeza de casa não sabe fazer o que eu quero. Por um acaso, você já organizou tudo o que você quer com clareza para você delegar? Porque muitas vezes a energia criativa vai embora porque você não sabe passar o bastão com clareza. Então a sua liderança tá fraca. Então, para quem tem essa característica, precisa passar o bastão com clareza. Ficamos claros? Sem ficar com aquela parte assim: mas eu sou a pessoa, o alecrim dourado que sei de tudo. Você pode ser a melhor pessoa instruindo para você ter fortaleza. Agora, o próximo, masoquista. São as mulheres que dão estrutura, planejamento. O formato do corpo, quando você olha para você lá no espelho, você vai ver que existe formas quadradas, né? Então, um corpo mais quadrado, aqui uma bundinha um pouquinho mais para dentro. No maxilar, você percebe até um pouco de tensão, aqui uma tensão, né? Como se parece que tá meio bravo. E são as características físicas, né? Um sorriso, sabe aquele fuga das galinhas, que é um sorriso meio... e você olha nas fotos, assim, você se percebe com um sorriso, parece meio blasé, né? Por quê? Essas são as características físicas. Pois bem, a pessoa que tem esse traço de caráter masoquista, ela tem um superpoder que é a organização. Se você diz pra você: eu sou a doida das planilhas, eu sou a doida do checklist, provavelmente você tem esse traço acentuado. Por quê? São pessoas que precisam da constância. A sua criatividade, ela é funcional. O que isso significa? Quando você vê o mundo, você vê em etapas, processos. Bom dia, Ellen! Então, a pessoa que tem característica do traço masoquista são pessoas que muitas vezes elas podem até ouvir: nossa, você é quadrada demais porque você não viajou comigo. Porque ela vai falar assim: mas e o budget? Check. Então ela sempre tem um checklist, ela tem ali planilhas para ver se aquilo é rentável ou não. E são pessoas que elas preferem a segurança do que uma ideia inovadora. Prefere agir no seguro, no garantido, do que fazer algo que ainda não sabe que vai dar retorno. E qual é a criptonita dessa pessoa? A autoanulação. Por quê? Elas tendem também a pegar o peso das outras pessoas. O que isso significa? Elas tendem a dificuldade a dizer não. Então, o que acontece com a pessoa que não consegue fazer essa parte de planejar para ela começa a pegar para todo mundo os problemas dos outros. Então, tem culpa por não se priorizar e muitas vezes não age. Porque ela tem medo de daquilo que ela planejou dar errado. E como você pode ativar? Aqui, ó, a Marcela disse que não tem zero. Daqui a pouco eu vou falar sobre quem tem pouco do masoquista e precisa ativar. Então, como ativar aquela energia até mesmo baixa que você tem? Rotina leve com liberdade. O que isso significa? Você colocou a única coisa que você vai fazer na semana. Não precisa colocar 10 milhões de tarefas. Repita comigo: 10 milhões de tarefas para o masoquista. Se ele falhar em uma, ele vai falar: eu sou uma falha.
Então, qual é a única coisa que você precisa fazer na semana? Eu preciso gravar as minhas aulas para subir na plataforma? É isso que você vai focar. O restante são coisas que vão acontecendo que você vai organizar. Sem se cobrar tanto. Aquilo que você tá pondo para você, você precisa pôr leveza. Porque normalmente essa pessoa disse tanto sim para todo mundo e baixo não para si. Outra coisa, tem que ter algo bonito, planejamento bonito. Depois eu vou até tirar foto do meu mural, onde eu tenho ali a minha agenda do mês. Algo que você visualize. Porque pessoas masoquistas precisam ter esse olhar de visualizar o passo a passo, fazer o check. O check é como se fosse o dinheiro caindo, porque para essa pessoa é tão bom sentir assim, puxa, eu dei um passo. E se você tem baixo, que nem no caso da Marcela, o que eu recomendo bastante? Além de você ter ali exercícios para você planificar, organizar, utilize ferramentas como, por exemplo, inteligência artificial para facilitar, porque muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de visualizar processo. Então, por exemplo, no caso da Marcela, eu quero criar o meu infoproduto. Se você tem baixa masoquista, fala assim, quais são as etapas fundamentais para isso? Me mostra e coloque em checklist. Porque tem gente que não consegue visualizar processos, etapas. E isso não é demérito. Às vezes você vai precisar de outra pessoa trabalhando junto com você. E por enquanto que você não tem, você pode usar inteligência artificial, que é um recurso. E o próximo... Bom dia, Ana! E o próximo são as rígidas. As rígidas são aquelas que vêm para o mundo para fazer em ação e brilhar, são as performáticas. Qual que é o superpoder das rígidas? Elas têm a estética, presença, brilho. E eu esqueci de falar das características, daqui a pouco eu falo. Então, elas têm ali a questão de foco no resultado. Características físicas. É tipo aquele corpo ampulheta que você não significa que são lindas, mas elas são proporcionais. Então você vê as medidas proporcionais, né? Olhando daquele quadro do Leonardo da Vinci, do homem eu não lembro o nome do quadro, mas é aquele homem que tem a simetria, né? Então são pessoas simétricas, pessoas que têm um formato de ampulheta no corpo e muitas vezes a pessoa nem, assim, mesmo que não faça exercício físico, parece que já tem um tônus muscular normal. E qual é o superpoder? A estética, a presença, né? Então foco no resultado, como eu disse, e a criptonita. Comparação. Vamos começar com a comparação. Porque se ela tá na dor, ao invés de ela se superar, olhar nos seus... Olha, subir um degrau, ela olha pro lado. Então, quem é rígida de plantão, pensa no exercício de natação. Se você está nadando e você olha pro amiguinho do lado, você vai se afogar. Você precisa focar na sua raia, focar no seu tempo, no seu desenvolvimento. Fora da piscina, observe, olhe como os outros se comportam. Mas quando você está agindo, fazendo seus planos, você precisa focar no seu desenvolvimento. Pouco ficar fora da piscina, mais dentro da piscina, treinando e se desenvolvendo, colocando pequenos graus de desenvolvimento. Como essa semana eu vou fazer 3 stories ao invés de 1. Você tá na piscina, você tá nadando, você tá olhando pra você, não pra fora. Perfeccionismo. A pessoa, por exemplo, que nem no meu caso, eu tenho bastante dificuldade, porque eu olho e falo assim, puxa, eu aqui com a minha progressiva vencida por conta da gravidez,
e eu olho e falo assim, puxa, é o momento que eu tô vivendo, o que dá pra fazer? Vamos fazer aqui, ó, esticar meu cabelo. Muitas vezes eu tive dificuldade de aparecer por conta que não tava perfeito. Mas aí é perfeito pra quê? Porque você tá fora da piscina. Se você olha e vê com o recurso que você tem, você tá fazendo o seu melhor, é isso. Toda rígida de plantão, que tem dificuldade, sempre tá olhando para o vizinho, você tá se afogando. Então, olhe ali, você dentro da piscina. Para de deixar a água entrar no seu nariz. Respira, vai fundo, veja se a sua abraçada tá melhor, né? Se você precisa, o que você precisa fazer para se dar melhor, né? E desafios para ativar a criatividade. As pessoas que têm esse superpoder da rígida, o que elas trazem para o mundo? Beleza, estética, elas trazem performance. Então, para ativar, essa pessoa ela precisa de desafios visuais, ela precisa de um ambiente lindo, inspirador. Então, vai tomar um café? Não vai tomar um café naquela xicrinha de plástico, sabe, feia, naquele copo de requeijão. Não, coloca aqui, ó, uma xícara bonita. Toma uma água na taça. Esteja bonita, né? E aí a parte toda rígida, às vezes tem essa dificuldade. Eu quero a melhor maquiagem, porque se eu não tenho o melhor, o que você tem? Então é todos os dias se perguntar, o que eu tenho com o recurso que eu tenho? Eu tô fazendo o meu melhor? Um exemplo, eu queria comprar um secador da Daiso. E aí eu tenho na minha gaveta uma escova maravilhosa que eu não tava usando. E eu falei, se eu não usar todos os dias esse recurso que eu tenho, de nada vai adiantar eu comprar uma outra que nem esse que eu tenho, eu tô usando no meu melhor. Perceba, a rígida, ela muitas vezes olha a grama do vizinho, dizendo que é melhor, porque ela se compara. Deixa eu ler aqui. A bateria acabou e não vi, perdi a explicação da rígida. Eu vou salvar a live sim, pode deixar. Ellen, melhor feita do que perfeito. É isso, a No sempre fala isso, né? É melhor feito do que perfeito. Porque senão você entra na dor. E aí, exercícios práticos. Se você olhou seu formato do corpo, eu vou disponibilizar, manda mensagem para mim. Eu quero essa parte de como identificar melhor, eu mando um PDF para vocês. Você perceba que parte de mim está sendo sufocada hoje. O que isso significa? Se você tem a energia da criatividade, você está pondo essa criatividade? Se você de criar algo novo, se você tem a energia da conexão, como você está melhorando as suas conexões? Se você tem a energia da liderança, como você está resolvendo as suas lideranças? Se você tem energia do planejamento, como você está fazendo? Você está sufocando? Então perceba, você tem uma característica que você está sufocando? E outra parte, você está deixando de lado. Porque muitas vezes, lembra no Divertidamente? Que para quem assistiu, tem uma parte que a alegria, ela faz um círculo e deixa a tristeza nesse círculo e fala, não saia daqui. Muitas vezes a gente faz isso com as nossas características, dizendo, não saia daqui, pessoa emotiva. Você chora demais. Você toda hora quer ser ouvida. Fica aí. Ou, por exemplo, não venha pra cá, a planejadora. Você atrapalha eu viver. Porque se eu coloco você pra agir, pra planejar a minha vida, fica chato, então fica no quadradinho. Aí você sufoca suas características. E outra questão é como estão seus ambientes. Olhe para você. Perceba como que está o seu ambiente daquilo que você mantém na sua casa. Você está
organizando aquilo para melhorar quem você é e como estão suas relações. Porque muitas vezes a gente se coloca em relações que sufocam a nossa criatividade. Pode ser que você hoje não tenha lugar onde você possa expressar tanto. Por isso que eu tenho a minha comunidade, que é para mulheres, assim, dentro da Bolsa Mágica, é o meu infoproduto. Lá eu explico como você identificar melhor as suas características, dou passo a passo para cada traço de caráter e como ativar. E lá também você tem acesso ao nosso WhatsApp, onde você pode conversar com mulheres que estão buscando olhar para si, olhar para o espelho e não para o que o mundo tem a dizer que precisa ser feito. Olhar para sua essência e transbordar. Porque é como Michelangelo respondeu quando fez ali, eu não lembro o nome da escultura. Perguntaram como que ele fez aquela arte. Ele disse, eu apenas tirei o excesso. Nós estamos parando de transbordar nossa arte porque a gente tem tanto excesso do mundo em nós, ao invés da gente criar algo que é potente nosso, da nossa essência, nós estamos carregando excesso. Então precisamos tirar esses excessos, olhar para si, para transbordar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar essa live salva. E dentro dessa live, se quiserem perguntar a respeito, pode também mandar mensagem no direct. Se você tem interesse em conhecer mais, assim, o que são os traços de caráter dentro da minha abordagem, para o atendimento de mentoria em particular, eu faço o acompanhamento utilizando uma ferramenta que eu vou acompanhar vocês em 5 encontros. E eu tenho aqui todo um processo que é para lapidar você. Eu faço análise de traços de caráter para dizer em porcentagem como a sua mente funciona. E dentro dessa minha ferramenta da Bolsa Mágica, que é meu infoproduto, lá, se você tem interesse em ter seu infoproduto, você criar coisas que são seus, eu dou ferramenta para você acessar algo que você tem dificuldade. Por exemplo, a Marcela disse que tem 0 masoquista. Lá eu tenho planilhas. Para quem tem dificuldade com planilhas, fazer planilhas, não é a pessoa da planilha, lá eu tenho, que facilita seu processo. Você não precisa dominar tudo. Você pode pegar emprestado o cérebro de outras pessoas. Então lá é como uma bolsa de acesso à minha mente, que você pode, de uma forma mágica, potencializar as características que você tem e as fraquezas você fortalecer. Então, eu vou deixar essa live salva. No próximo encontro, eu quero falar a respeito das dores de forma mais profunda, porque muitas vezes, como eu disse, dos excessos, a gente tá vivendo na sombra, e é como identificar se você tá na sombra dos seus traços de caráter. Então, ai Maria, muito obrigada mesmo. Então eu vou deixar salva essa live. E quem quiser acessar o PDF, manda no direct. Você na live disse sobre o PDF, manda pra mim, que aí eu já mando. E também vou deixar nos stories pra vocês que quiserem conhecer a minha Bolsa Mágica, que ela, gente, tá um chuchuzinho. Fiz com muito carinho pra vocês, porque o que eu mais quero, a pior coisa pra mim, eu acredito que a pior coisa é a gente acumular informação. Porque o update, ele só é um update feito se você atualiza. Como um celular. Se você tá cheio de informação, cheio de aplicativo, tudo bagunçado. Ó, eu sei que entrou gente aqui, né? Que tá cheio de aplicativo ali, tudo desorganizado. Aí você pergunta, vamos fazer a arte? Demora 10 anos pra achar. É isso, a gente precisa organizar nossas ferramentas. Então, lá a bolsa, ela tem essa característica de organizar. Ela tem a característica de organizar a vida para vocês. Trazer para vocês estrutura, para vocês terem
um infoproduto organizado e principalmente mais leveza no que vocês fazem. Porque a pior coisa é vocês viverem nesse ciclo de eu não consigo, ao invés de olharem as suas potências e aquilo que vocês têm de fraqueza, né? Então eu empresto meu cérebro na minha bolsa para quem precisar e vou deixar salvo. Gente, um beijo e até a semana que vem pro nosso café com updates.